E Paulinho Macê, que alegria ver você por aqui, meu príncipe. Valeu. Angélica, Carlos, muito prazer em ver vocês por aqui. Valeu. Hoje vai ser um papo muito legal com Marcel Berdichevski, que nós vamos esclarecer as mentiras que contam sobre os judeus há quase 2000 anos. Marcel já está por aqui e nós vamos falar com ele, vai ser agora, nesse momento, porque já vamos. Já, oi Marcel, Boa noite, tudo bem? como vai, meu querido? Estamos bem. Pelo frio que vocês estão aí, nossa, Tá frio, tá chovendo aqui hoje. Aqui parece que vai chover até sábado. aqui está calor, graças a Que Deus. bom. Vocês merecem. Vocês Precisamos, né? merecem o sol. Muito bom. Tem um amigo meu aqui me dizendo que ele me sente com alma de tricolor. Ele vai ser internado no hospício. Não vai demorar muito. Mas vamos conversar. Vamos conversar sobre as coisas dos judeus que são muito curiosas. Verdade. E principalmente as coisas que imputam aos judeus e que são de mentira e tem 2000 anos, sei lá, 1700 anos, 1500 anos, desde a Idade Média. Eu vou começar com uma dessas, para esquentar o clima. Vamos lá, vamos lá. Os judeus mataram Jesus? Resposta, não. Não de fato e não de forma também em ideias. Existiu, na época da morte de Jesus, um governo do Reino da Judéia, que estava debaixo do domínio romano, com um governador romano, incluindo uma liderança religiosa extremamente corrupta, alguns deles, podemos dizer, até mesmo do ponto de vista como pessoas da linhagem sacerdotal fake, ou seja, que compravam o título sacerdotal, nem eram sacerdotes de sangue, e que viviam em comunhão com o governo romano, no qual trataram os romanos de condenar e executar Jesus, sendo que os sacerdotes apoiaram, mas não era representação do povo e muito menos uma ação que os judeus fizeram. Receberam esses créditos para poder, talvez, tirar dos romanos como império a culpa daquilo que depois se transformou na religião cristã, porque o Império Romano é uma mudança. Com a morte do Império Romano nasce a Igreja cristã. Muito Com a bem. mesma estrutura. Você acredita que algum povo de qualquer época, de qualquer natureza, tem a supremacia sobre o dominador? Então, vou exemplificar. Sim. O Império Romano dominador sobre o povo judeu. Verdade. De repente, ele que crucificava milhares e milhares de pessoas por semana, esse Império Romano, Verdade. ele crucifica mais um. Na verdade, Que não era mais do que mais um. Por que iria perguntar sobre esse um para o povo e atender ao povo? Eu nunca ouvi falar em império nenhum que pergunta nada a ninguém, principalmente governos ditatoriais que veem o povo como massa de manobra, como pagador de impostos, como produtor de riquezas e absolutamente mais nada. primeiramente é importante saber que nem foi crucificado, né? O termo crucificado é um termo que foi posterior na história. A penalização romana era pendurar as pessoas, existia nos pontos que eram para servir públicos, de chamar ou de mostrar ao público, existia uma tora, uma madeira, e as pessoas eram penduradas em forma de um T nessa madeira, como forma de castigo, e eram milhares. A gente tem no século II que o Império Romano executa milhares de pessoas na cidadela de Beitar, pendurando eles ao redor da cidade. Mesmo modelo.
Então, o termo crucificação já é um termo errado de início, né? Isso é uma coisa posterior que foi adotada dentro da cultura romana cristã. Então, isso é a primeira coisa. Segunda, sim, não tinha, o povo não tinha ali nenhum tipo de... Ascendência. Não só ascendência, não. A tua pergunta é clara, ou seja, era um império tirano, um governador que faria as coisas sem... Não é democrático, vou perguntar para a galera o que tem que ser feito. Não tinha nenhuma autonomia para a galera nenhuma. Ou seja, era mais para servir de, como a gente pode chamar assim, de vitrine para todo mundo. Porque o papel de Jesus na época era um papel de um rebelde contra o governo, seja ele judaico, contra os sacerdotes e contra os romanos. Ou seja, o papel de Jesus no momento era um judeu querendo se rebelar contra o sistema de sacerdotes corruptos. O próprio histórico de chamar Jesus o rei dos judeus era exatamente isso, porque ele vinha numa ação de rebeldia ao sistema político da época. Okay? E isso foi talvez um motivo de mexer com as massas. Vocês querem saber o que está acontecendo? Quem quiser se tornar algum líder rebelde, olha o que vai acontecer. Entendeu? Então era mais assim, tipo uma vitrine para o mundo. Os cristãos dos tempos da Inquisição e até de bem antes, já a partir de 1200, 1300, por aí, início da Inquisição, começaram a acusar os judeus de matar crianças cristãs e utilizar o sangue dessas crianças para a confecção do matzá, que vem a ser o pão ázimo, que é ingerido na Páscoa, no Pêssar. O que é que tem de verdade nisso? Quantas crianças vocês matam aí em Israel para tirar o sangue e fazer o matzá por ano, hein? Quantas crianças cristãs vocês matam por aí? Na verdade, eu prefiro matzá com chocolate, né? E não matzá com ketchup. Não gosto muito de matzá com ketchup, prefiro doce. Mas a história das chamadas libélula ou calúnias de sangue, como é o termo em português, ele tem origem, a princípio, estamos falando do século XII. Okay? Isso vai ter na Inglaterra, isso vai ter na França, isso vai ter na Alemanha, vai ter em todas as cidades europeias, vai ter esse tipo de calúnias de sangue. Elas vão aparecer isso originalmente nessas épocas do século XII, oficialmente, vou te falar, 1100 e alguma coisa, na Inglaterra é o primeiro. A Inglaterra, por incrível que pareça, é o primeiro em muitos casos antissemitas. A gente tem agora, olha que antes de você continuar, eu queria só que você fizesse a ligação entre todas essas localidades hoje do continente europeu, na época não havia Europa, dessa maneira como a gente conhece hoje. Não dividida dessa forma. Não dividida dessa forma. Só havia uma amálgama em todas essas regiões. Inicialmente era o Império Romano e, em seguida, aqueles que difundiram essas ideias criminosas contra os judeus, as igrejas. No ano de 1100, a Igreja Católica. Sim, o papel da igreja, que pode-se falar, moldou a cultura europeia, né? Até pelo menos o século, podemos dizer até o século VIII, IX, a moldura, a forma de pensar europeia era puramente cristã. Em Portugal e Espanha vai ter uma influência islâmica com a chegada dos mouros. E aí vai até o século XII, até o século XV, em alguns lugares, a influência islâmica em algumas partes da Europa. Mas, no grosso modo, o grande pensamento europeu é um pensamento cristão, que depois se partilhou em todos os tipos anglicanos, luteranos, mas não vai ter muita diferença. A origem é a origem cristã, na qual ela vai tratar os judeus como o assassino
de Deus. É o inimigo público número 1. Não, mas é curioso, porque fala um termo assassino de Deus. Deus, na definição pura, é algo que é eterno. Não tem corpóreo, não tem tempo, é atemporal, não tem uma... Como vai matar Deus? Deus não morre. Ou seja, na definição de um Deus, não existe matar Deus. Então, aqui por si só já é uma definição falha. Uma definição que Sim, não mas existe. olha, deixa eu te falar uma coisa. O ignorante, ele aceita o que vem de cima para baixo. Porque ele depende daquela camada que está por cima para uma série de fatores e ele acaba pensando sem raciocinar, ou melhor, ele acaba aceitando sem pensar. É verdade, é verdade. Então, quando, desculpa te interromper, mas quando se fala que os papas atuais estão se desculpando com os judeus, até isso chegar na ponta, no padre, vai demorar mais uns 2000 anos. É verdade, mas tem que entender que as massas ignorantes faziam aquilo que os líderes mandavam. É o que eu estou dizendo. Entendeu? Exatamente então, isso é importante. Sem então, pensar. Tem uma relação direta entre a condenação e a execução de Jesus, a época em que foi, não somente no século I, mas a época em que foi, que era na proximidade ou na semana da Páscoa, e disso criarem uma analogia direta entre as calúnias de sangue, o fato de que o sangue é parte do ritual da Páscoa, que é a oferenda pascal, onde se sacrificou, antes da 10ª praga, um animal. Um carneiro. Um carneiro. Um cordeiro. Cordeiro, a definição é em português. E que se fazia o Brit Milá também, junto, antes de alimentar-se desse sacrifício, desse cordeiro, que é o chamado cordeiro pascal. E daí criou-se a festa da Páscoa judaica, a Páscoa cristã. Por que Páscoa judaica, a Páscoa cristã usa o nome da Páscoa judaica, que é o nome de Páscoa em hebraico, significa pulou por cima das casas que estavam marcadas com a mancha do sangue. Ou seja, qual é a ligação disso? Então, na semana da Páscoa, se alguma criança caiu num buraco e desaparecia ou morreu afogado no mar, já acusavam os judeus de terem sacrificado uma criança e tirado o sangue dela para fazer o pão da Páscoa judaica. Ou seja, é um grande mishmash. Só uma questão antes de você perguntar. Tem uma pergunta que o Ailton fez, ele pediu para tirar uma dúvida, e é importante isso também falar. Ele pergunta se Jesus, tendo nascido em Belém, se ele seria palestino. Querido Ailton, deixa eu te explicar um conceito. Palestina nasce com o nome Palestina só no século II, quase 200 anos depois da época de Jesus. Jesus ele era judeu do reino da Judeia. Não existia Palestina na época. Palestina é um nome adotado pelo Império Romano, pelo imperador Adriano, só no século II. Uns 180 anos. Precisa ficar bem claro quando foi que ele adotou, ou melhor, não é quando em termos temporais, mas quando em termos factuais. Ele colocou o nome de Palestina depois que ele eliminou os judeus pelas armas. Não só em pelas 136. Armas, mas não só pelas armas, também do ponto de vista de soberania, ou seja, os romanos já vinham matando os judeus. Não, mas já vinham matando quando os você judeus acaba com o povo, quando você acaba com o povo definitivamente, você eliminou a possibilidade desse povo existir numa determinada região que era absolutamente livre, onde eles eram livres antes das conquistas romanas e gregas. Exatamente. E todas aquelas que a gente já sabe. É curioso porque tem muitas pessoas que vão perguntar que história é essa que os judeus foram expulsos pelos romanos? Né? Na verdade, os judeus não foram expulsos pelos romanos. Tem a teoria de alguns historiadores que falam o seguinte: é diferente a história do século I, quando os romanos invadem Israel, Jerusalém, e os judeus são exilados, é diferente da Inquisição, onde tem, em 1492, que tem a expulsão dos judeus da Espanha. Tem uma declaração, um documento oficial, real, né, o rei assinou, a rainha assinou, uma expulsão onde os judeus têm data marcada. Olha, é proibido pisar em terras espanholas. Sim, mas no caso de Jerusalém, é diferente. 1.500 anos atrás, não foram expulsos, eles foram assassinados.
Foram eliminados. Então, exatamente. Essa é a questão. O judeu só tinha direito a viver no reino da Judéia, quer dizer, não era mais reino da Judéia, já era uma província debaixo do Império Romano, uma província judeia, embaixo do domínio romano, poderia viver na condição de viver pagão, viver largando o Deus de Israel e vivendo de forma pagã. Nós vamos chegar já, nós já vamos chegar na questão palestina, não vai demorar muito. Mas eu quero continuar na linha que eu adotei, que é de desmistificar certas inverdades que criaram e inventaram contra os judeus. E eu entendo que a gente pode agora contar a história de verdade. Os judeus são donos da imprensa, são donos do dinheiro, são donos de todos os bancos, são donos de todos os grandes negócios do mundo. Verdade. Isso lógico. É mentira ou é verdade? Olha, falam que todo judeu tem seu milhão, né? Eu estou procurando meu segundo milhão, porque o primeiro eu não achei ainda, né? A verdade é a seguinte, para quem não conhece... Aqui na praia eles vendem milho grande, não sei se serve para você. Serve? Para mim serve, mas não vai servir para o meu gerente da conta bancária. Tá certo. Olha só, a história é a seguinte, quem conhece um pouco da história da humanidade sabe que na Idade Média, quem tinha dinheiro, normalmente, eram os senhores feudais. Quem tinha terra era rico. E isso podia ser a igreja ou a monarquia. Quem não tem terra, não tem nada. As pessoas iam trabalhar como empregados dos senhores feudais e eram pessoas de classe média baixa. Os judeus, a partir do domínio bizantino, né, da igreja, passa a ter uma série de leis. Entre elas, proibido a aquisição de terras. Os judeus nunca puderam comprar terras, desde o século IV, V em diante. É isso que eu ia dizer. Eu queria que você localizasse século IV, século V. Até praticamente a emancipação, o iluminismo, século XVIII, os judeus não tinham acesso a terras, ou seja, os judeus não tinham capacidade de ter riquezas. As riquezas eram pecuária, agricultura, terra era a riqueza. Os judeus não tinham acesso a isso. Para ter mais uma ideia, os judeus trabalhavam como artesãos na maior parte dos séculos da Idade Média. Eles podiam ser ourives, podiam trabalhar com tecelagem, podiam trabalhar com todo tipo de artesanato, coisas que eram de mão, marceneiro, era isso que trabalhavam os judeus, o que era um trabalho muito pouco reconhecido, muito pouco valorizado. O único trabalho que tinha um pouco, talvez, de valor, mas isso era uma coisa muito pequena, era que os judeus iam ser banqueiros, porque a igreja proibia os cristãos de trabalhar com banco. Sim, mas quantos judeus eram banqueiros? Todos? Exatamente. Quantos? Era um em comunidade que trabalhava, um por cidade, né? Quantos bancos? Não era que nem hoje que você tem em cada esquina uma filial de um banco Bradesco. Tá bem, mas mesmo que você tenha em cada esquina um banco, nós somos aqui 120 mil pessoas no Brasil, reconhecidamente judaicas, independente das outras que são os Bnei Sim e vai por aí afora. Até menos, eu acho, mas... Nós temos aqui no Brasil um banco que poderia ser considerado um banco de propriedade de judeus, que é o Banco Safra. E mais nada. Um banco. É a tal dentre história. as centenas de bancos que nós temos aqui. É a tal história. Essa propaganda, ela vem, em especial no século XVIII, XIX, quando tem os Rothschild, né? A ideia do barão, do banqueiro Rothschild, que isso criou a imagem de que os judeus são todos banqueiros. O que não é verdade. No século XVII, XVIII, XIX, os judeus da Europa, em especial a Europa Oriental, ou o que a gente pode chamar assim, Alemanha, França, Rússia, Polônia, os judeus eram muito pobres. Em especial Polônia e Rússia, onde era a grande concentração judaica, século XIX. Muito, mas muito pobres. Na Alemanha, os judeus vão ter um pouco mais de acesso ao mundo acadêmico, então vão ter acesso à cultura, vão ser professores, vão ser um pouco cientistas, mas daí não passava. Ou seja, era muito restrito. Você podia explicar o que são os protocolos dos sábios de Sião, onde eles foram escritos, o que eles significam, quem escreveu, se é verdade ou se é mentira, e qual o efeito que isso causou? Então, a história dos protocolos dos sábios de Sião, a ideia curiosa dele é que ele se propagou em especial no século XIX, XX, mas a origem dele é na Rússia. E por que justo na Rússia? As pessoas
às vezes falam assim, mas espera aí, o Holocausto, tudo aí se deu na Alemanha. Por que justo na Rússia vai ter isso? Então, a ideia é que os judeus chegaram na Rússia da Polônia. Na Polônia, como eu estava falando, os judeus viveram 1000 anos. E era muito pobre. Então, uma parte dos judeus que saíram da Polônia e foram para a Rússia em busca de alternativas, eles acabaram sendo mal vistos. E aí, na Rússia, criou-se um tipo de uma novela. Se escreveu como se fosse uma novela, onde trataram dos judeus de serem mal vistos. Então, nessa novela, criaram esse conceito de sábios de Sião. Os judeus têm aqui um plano inteligente de dominar o mundo. Porque eles, provavelmente, conhecendo a visão judaica, uma coisa que é muito interessante, provavelmente os autores, conhecendo quem são os judeus e a história dos judeus, sabem que o pensamento filosófico dos judeus era de que eles trouxeram para o mundo a luz para a humanidade, que é a Bíblia, os 10 mandamentos, o Pentateuco, que o papel dos judeus era trazer a palavra de Deus para o mundo. Então eles viram nisso como se os judeus tivessem um plano de dominar o mundo. E criaram então uma novela de que os judeus vão ser tentáculos em todas as áreas, banco, exército, política, em todos os segmentos. E isso então serviu como material intelectual para toda a Europa. Se propagou em toda a Europa, se dividiu em todos, se traduziu para todos os idiomas e serviu, por exemplo, na França, quando tinha o caso Dreyfus, que era um judeu que trabalhava, era um militar, e ele então foi acusado falsamente de vender segredos para a Alemanha, segredos militares. Usaram os protocolos do Estado de Sião como base. Olha, tá vendo? Os judeus estão galgando todos os níveis. Banqueiro Rothschild, Dreyfus no exército, e assim iam falando de judeus em todos os segmentos, como se tivessem um plano monstruoso de dominar o mundo. Isso depois de, praticamente, acho que metade do século XX, foi descoberto que isso daqui era uma novela russa, e que depois pegaram ela e encaixaram ela como se fosse dos judeus. E daí se propagou. E até hoje, lamentavelmente, se vende em todas as livrarias do mundo os protocolos do Estado de Sião, assim como também o Mein Kampf. Você também encontra literaturas dessas que alimentam ignorância, informações erradas e repleta de ódio. É triste, mas é uma realidade. A história do Oriente Médio tem, mais ou menos, a partir, se a gente quiser dar esse limite da Torá, da Bíblia, a partir de Noé, com Gênesis. Se você chegar a buscar a bandeira palestina, você só encontra a bandeira palestina no ano de 1964. Eu pergunto a você, qual é a origem dos palestinos árabes, que hoje determinam a ideia de que há um povo palestino que precisa ter um Estado? Qual é a origem desse grupo social? E depois da tua resposta eu vou continuar a te fazer outras perguntas. Ok, então vamos por partes. Como você bem disse, esse conceito palestino ele vai ganhar formato, em 64, com o nascimento da OLP. Okay? Arafat, que nasceu no Egito, ele vai se tornar o mentor do que vai ser a definição futura desse povo palestino, dessa nação. Eu só queria que você lembrasse que antes do Arafat, quem iniciou esse movimento foi o Shuheiri, que era um aliado egípcio, por ser egípcio também, e recebia dinheiro do Egito, que era o comandante da Liga Árabe na época, da RAU, a República Árabe Unida, para poder efetivamente atacar Israel. Mas tem que lembrar que isso aqui se você for mais atrás na história, você vai chegar entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde tem os líderes religiosos, como entre eles o Mufti Husseini. O Haj Amin. Onde ele, dentro, não só ele, mas a família inteira
dentro da liderança religiosa, vão se unir aos alemães para impedir que a Inglaterra continue aqui, na região da Grande Palestina, né? Ou seja, tem aqui uma relação entre a união dos religiosos islâmicos com as forças turcas alemãs, porque existia o pacto entre alemães e turcos na Segunda Guerra Mundial, também desde a Primeira Guerra Mundial. Então, aqui a gente tem uma relação de que antes do nascimento da história de uma nação palestina, existia uma religião islâmica que iria manter esse conceito de Grande Palestina dentro do domínio islâmico. A Grande Palestina, que inclui também a Jordânia, que inclui, ou seja, o que hoje é Israel e Jordânia, toda Israel. Não é somente uma região específica, faixa de Gaza ou Judéia-Samária. Não, eles falam da margem do Mediterrâneo até depois do Rio Jordão. Ou seja, a visão religiosa islâmica, que depois vai ganhar isso em forma de nacionalidade com Arafat. O Arafat ele vai formalizar em forma de uma ata formal da criação da Organização da Libertação da Palestina. As ideias têm antes, mas é importante saber que esses muçulmanos que estão vivendo dentro das fronteiras, que a gente conhece hoje Israel, grande parte deles chegaram, grande parte, não todos, grande parte chegaram no século XIX. E chegaram no século XIX porque eles eram, vamos dizer assim, oportunistas atrás de trabalho. O que significa isso? Nós do Brasil conhecemos bem o movimento de migração interna. Quem vive Rio, São Paulo, sabe muito bem que esses dois estados e as grandes cidades recebem migrações de brasileiros de várias partes menos abençoadas. Nordeste, Norte ou interior, atrás de quê? De trabalho. As pessoas vão para o Rio, para São Paulo, para pegar a grande oportunidade de um trabalho, né? Já que o Nordeste foi abandonado por coronéis e políticos, etc. Então, as pessoas vinham atrás de uma oportunidade. Os muçulmanos que chegaram no século XIX, aqui em Israel, ou no que era a Palestina da época, eram atrás de oportunidade. Boa parte deles vieram da Arábia, da Síria, da Turquia, do Egito. E por que eles vieram para cá? Porque no século XIX, a região que ficou durante séculos durante o domínio muçulmano, seja ele mameluco, seja ele turco, sem nada de investimento. Terra abandonada, literalmente. Pelo contrário, aqui era o lixão. Entre as guerras de Rússia e Turquia, etc., o lixão, caucasianos e outros, eram jogados para cá. Porque era um lixão, quintal para jogar o lixo, literalmente. Então nunca teve investimento. Os beduínos que administravam as regiões aqui, por exemplo, o tatararavô dessas duas patricinhas lá, Didi lá dos Estados Unidos, aquelas modelos, né? Então, Hadid, elas têm o seu tatararavô, que era um beduíno que administrava, era o governador da Galileia, ou seja, se enriqueciam aqui do Império Romano administrando a região, mas nenhum investimento. Justo uma das curiosidades é que no século XIX vai chegar movimentos migratórios de cristãos e judeus, cristãos pela visão messiânica de que Jesus vai voltar no século XX, então todos os segmentos da igreja vêm para Israel para preparar a terra para a chegada do Messias. Então vem a igreja austríaca e compra terras, vem a igreja alemã, compra terras, vem a igreja russa, compra terras. E ao comprar terras, levantam obras, igrejas, hotéis, hospedagem, né, hospedarias para os peregrinos e moradia para os seus representantes consulares, hospitais. Então você tem aqui segmentos de obras que não param. Os austríacos constroem, os alemães, os russos, os etíopes, os italianos, os franceses, todo o segmento europeu da igreja investe dinheiro para construir igreja, hospedagem, hotéis e casas para os seus representantes consulares e representantes religiosos. Agora, quem vai construir? Quem é o severino peão de obra que vai construir? É o muçulmano. Eles vêm de toda a periferia da Síria, da Arábia Saudita,
da Turquia, do Egito, da periferia. Ele não vem da grande capital, porque na capital ele tem trabalho, mas ele vem da periferia, das partes mais pobres dessas regiões, e eles vêm para a Palestina atrás de oportunidade de dinheiro. Como que a gente sabe isso? Tem duas formas simples de saber. Primeiro é olhar o nome deles. O nome da maior parte das famílias palestinas, que a gente chama hoje aqui, ela já dá referência à origem. Eu, por exemplo, tenho o sobrenome Berdichevsky. O avô do meu avô saiu de uma cidade chamada Berdichev, lá na Ucrânia, na Bielorrússia. Ou seja, o nosso nome traz referência de onde a gente veio. Então a gente sabe que eles se movimentaram pela Europa e o meu avô veio parar no Brasil. Então esses palestinos, eles têm cada um deles nomes de origens que você vai encontrar do Egito, de uma série de aldeias da Turquia, da Síria, da Arábia, tem até do Iraque, ou seja, de dezenas de cidades das regiões que não são locais aqui. Essa é a grande maioria. Existe uma minoria que viveu aqui ao longo de séculos, mas é realmente uma minoria. São momentos diferentes que chegam aqui essas massas. Século XIX chegam peregrinos para trabalhar e muitos beduínos que vêm do deserto, tanto do lado do Egito quanto do lado do que é hoje a Jordânia, da Arábia, sobem beduínos novamente atrás de oportunidade de dinheiro, trabalho, puramente. E eles ganham aqui, então, esse conceito, essa definição de que eu sou palestino. O cara é segunda, terceira geração que mora aqui. E seja ele muçulmano ou cristão. Em Belém, você hoje vai para a cidade de Belém e você encontra lá uma parcela de talvez 20% a 30% de cristãos dentro da cidade. Você pergunta para eles de onde ele é, o cara fala, meu pai ou meu avô é da Síria. Meu pai e meu avô era do Egito, porque eram igrejas fortes, igrejas ortodoxas, não católicas. A igreja ortodoxa da Síria, a igreja ortodoxa do Egito, eram igrejas fortes. E eles vieram para cá, atrás de trabalho. Vieram para construir igrejas e eles ficaram por aqui. Isso foi no século XIX. Agora vamos para 1964. 1964 vem a grande mentira, né? Organização da Libertação da Palestina. E aí muitas vezes se colocam a imagem Jerusalém, o Monte do Templo com a foto de El-Aqsa, libertação da Palestina. Pessoal, 64, isso estava na mão da Jordânia. O Monte do Templo estava na mão da Jordânia, que só passa para a mão de Israel em 67. O Arafat não tinha bola de cristal para ver o futuro, que 3 anos depois vai ter a Guerra dos 6 Dias. Do que ele está falando no seu plano de organização da libertação da Palestina? Ele está falando de Tel Aviv, Jaffa, Haifa, é disso que ele está falando. Ele não está falando do Monte do Templo, isso está na mão islâmica. Então tem aqui um problema interessante de avaliar o que eles estão procurando. Na definição da bandeira palestina, é o mapa inteiro de Israel. Haifa, Tel Aviv, toda a margem do Mediterrâneo. Diante desse tipo de compreensão, oriunda de uma base absolutamente inexistente, você acredita que há alguma possibilidade de conversa pacífica com o Hamas? Não. E o que é que você acha que está acontecendo, ou melhor, não é o que você acha, o que é que está acontecendo hoje com os incêndios forçados e os ataques do governo, desse novo governo, que me parece mais interessantes em termos de atividade e atitude com relação a Gaza e ao Hamas do que vinha fazendo o Bibi? Olha, primeiro é importante saber o seguinte, não tem diálogo com quem... quer dizer, te matar. Não existe diálogo com quem coloca na sua planta de trabalho, seu projeto de vida, te exterminar. Ou seja, o projeto de vida dos grupos terroristas é o não reconhecimento de um Estado de Israel, a não existência dos judeus aqui. Então, do ponto de vista, não tem diálogo. Você pode falar assim, mas nem todos os palestinos são da Hamas. É verdade, mas eles, cada ano que passa, ganham mais forças políticas. A gente não sabe se na porrada, né, igual em alguns países na ditadura, onde eles vão lá e mata quem vota contra, ou eles controlam todas as caixinhas dos votos, mas eles vão ganhando força cada vez mais. Então isso é um sinal
de que eles são mais bem-vindos, mais aceitos na sociedade palestina. Isso é número um. Sobre a atitude, não só desses da Hamas, mas dos palestinos em geral, ao fato deles aceitarem a narrativa de que eles são herdeiros daqui desde 6 mil anos atrás, desde que o mundo é criado, desde milhões de anos que eles são herdeiros e descendentes dos cananeus. Na hora que eles criam essa narrativa, isso daí já é mais uma forma de dizer, cara, você não tem diálogo. Negar a história, você pode, sabe o quê? Não concordar com a minha opinião. Obrigado, não concorda. Mas você não tem como negar um fato. Aqui existiu um reino de judeus. Você tem restos de um império. Você tem documentos acadêmicos, não meu, do mundo inteiro. Você tem aqui onde que é, sei lá, restos do reino de Herodes. Então você não pode chegar e negar a história e criar uma narrativa nova e querer que o mundo te engula. Isso não existe. Então os palestinos... Mas o mundo está engolindo. O mundo prefere engolir esses caras do que engolir a verdade. Então o mundo que engole normalmente é o mundo antissemita. O mundo acadêmico que não tem tendências ideológicas, ele olha para os fatos e fala, cara, cai na real. Qual é a história? Esse mundo acadêmico está escondido aonde? Onde é que ele se esconde? É minoria, lamentavelmente é minoria, mas esse é um trabalho que a gente precisa colocar na mesa. Ou seja, é o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo aqui. Mas não só nós, porque é importante saber o seguinte, os jovens palestinos, e eu posso falar isso de pelo menos alguns 20 anos atrás, quando tinha toda a briga na época com o Irã, que era um início dessas conversas todas, 15, 20 anos atrás, os jovens do Irã não sabem nada da história de Israel. Pela educação que eles receberam, xiita, fundamentalista, eles tinham uma educação, o fato de eles estarem ilhados, sem se conectar com o mundo ocidental, não davam para eles a liberdade de estudar e conhecer a história que existia aqui antes de 48. Para eles, Israel nasceu em 48 e os judeus chegaram aqui pela primeira vez no mundo da história mundial em 1948. Como se fosse um presente por terem sobrevivido ao Holocausto. Vamos te roubar um pedaço de terra muçulmana e vamos dar para vocês aqui um pedaço de terra. Entendeu? Então existe uma ignorância tremenda no mundo islâmico pela ditadura cultural. Mas você acredita que essa ignorância é só no mundo islâmico? Não, não. Vem aqui na rua, aqui em Copacabana, e pergunta para 50 pessoas, quando os judeus chegaram aí, que eles vão te falar em 1948. Ronaldo, ou ontem. Não é só... De repente vão dizer que chegaram ontem. A ignorância realmente ela predomina em tudo quanto é lugar, é verdade. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu andando de equipa na rua, me perguntavam o que é isso. Eu falei, sabe o que? Isso aqui é moda em Paris. Se eu começar a explicar o que é, você não vai entender. Então, finge que é moda em Paris e tudo bem. Ou seja, literalmente existe um problema muito grande de falta de informações. Hoje em dia, a gente acredita que os últimos anos podem mudar isso. O fato dessa normalização com os países árabes. O Pacto de Abrão. A gente teve aqui em Israel lideranças dos países dos Emirados que vieram para cá, visitaram o Museu do Holocausto. Essa semana visitaram uma yeshiva. Líderes religiosos do Islã vieram visitar uma yeshiva para entender o que eles estudam, como é o estudo, etc. Ou seja, precisa-se, primeiro de tudo, conhecer. Conhecer o que existe. Enquanto eles se o que você está dizendo aí é que as coisas estão mudando. Leva tempo trazer... Eu acredito na educação. Eu acredito na educação. Mas as coisas estão mudando, na tua opinião, é isso? Na minha opinião, isso precisa de mais... É o tal negócio. Para fazer uma grande fogueira, não posso colocar só 2 palitos. Tem que trazer lenha. Trazer lenha significa cada um de nós, cada um dos ouvintes, cada um que participa, sair divulgando e trazer mais pessoas para ouvirem. Ou seja, trazer a luz para o mundo, trazer as histórias para o mundo. Hoje em dia a gente combate muita fake news. O papel aceita qualquer coisa. Hoje em dia você tem 50 mil, para cada site de histórias verdadeiras, você tem 50 mil sites de histórias falsas. Né? Negação do Holocausto, narrativas fictícias. Isso é o que populariza. E a gente precisa combater isso. Na minha opinião, esse é o nosso papel.
o atual governo, que você perguntou qual é o papel dele, eu não sei se ele está fazendo coisas diferentes do que o Bibi fez nos últimos anos com relação a Gaza, pelo menos por enquanto. A reação que teve foi de que, na hora que lançaram balões incendiários, na primeira noite depois disso, o governo, né, a autorização do primeiro-ministro com as Forças Armadas, continuaram com as ações de bombardeios, como estava nas últimas semanas na guerra com o pessoal do Hamas. Ou seja, Isso quer dizer que o isso cessar-fogo foi pro cacete, é isso? não teve rompimento de cessar-fogo, porque os líderes do Hamas não saíram lançando foguetes. Ou seja, não assumiram voltar à situação de antes. Dá para entender por quê também. Porque agora, pelo menos, acredita-se que realmente eles foram afetados feio durante os ataques dos 10, 11 dias. Porque se eles tivessem realmente força, eles talvez manteriam agora os ataques. Ou estão enganando muito bem, mas provavelmente eles estão ferrados e estão atrás de dinheiro. Seja que o dinheiro que o Egito prometeu com os acordos de trazer dinheiro do mundo de fora, etc., e até mesmo Israel ajudar, etc., tudo isso é um sinal de que eles realmente foram atacados, bombardeados e acabou muita munição deles e estão na pior. Senão eles estariam atacando. Eu acho que esse governo, mais do que a reação com a Hamas em si, ele tem uma oportunidade, ainda não mostrou carne ainda. Ele tem uma oportunidade de fazer um trabalho que o Bibi não teve essa oportunidade. O fato deles terem hoje um governo que não é amplo, mas é mesclado, é heterogêneo, você tem direita, esquerda e muçulmanos, o fato de você ter isso hoje numa mesma mesa pode legitimar ações que antes só a direita fazendo teria conotações de fascista, apartheid, etc, etc, etc. Hoje, o governo fazer uma ação dessas em parceria com direita, esquerda e muçulmanos no governo, as ações que forem feitas vai legitimar as ações e não vão poder falar, olha que fascistas, porque uma coisa é você combater o terror, uma coisa é você combater a violência urbana, a violência civil, a violência que tem dos muçulmanos, e não adianta as pessoas falarem assim, que tem que ter, como eles chamam, proporcionalidade, né? Proporcionalidade aonde? A gente já falou que a matemática é descarada, 20% de muçulmanos no país e 70% de violência. Então, não pode ser, tá bom, 30% que pode ter de violência, se é que tem 30%, ou 20% de violência dos judeus nessas rebeliões que tiveram, isso é 20% de uma população que é 75%. Agora, se tem 70% de violência ou 80% de violência numa população que é 20%, mostra qual população é mais violenta. Então, nesse sentido, a desproporcionalidade não existe. Marcel, vamos falar um pouquinho de coisa mais palatável, em todos os sentidos. Ok. Qual é a origem do falafel? E explica o que é o falafel, para quem não conhece. Bom, falafel é uma refeição. Vamos partir daí. É o prato popular israelense. Ok? É o prato popular israelense. Só que tem que entender que o falafel, que a gente entende ele como prato popular, ele vem em forma de um sanduíche. Que normalmente quando você vai em qualquer barraquinha de esquina, você vai receber um pão árabe, que é a pita, né? Tem duas opções, ou a pita árabe ou a pita iraquiana, que é chamada lafa, e você dentro dessa pita vai receber um monte de bagulhos lá dentro. Vai receber uma lambida de hummus, você vai receber umas saladas de pepino, tomate, pode às vezes ter cebolinha, etc., cenoura. Você vai receber umas bolinhas fritas de grão de bico e, junto com isso, alguns molhos, o terrina e alguns outros diferentes tipos de molho, depende da origem de onde é o falafel. Isso é o sanduíche popular, é o Big Mac local. Agora, o nome falafel em si é a bolinha especificamente frita, que ela é a receita dela é puramente grão de bico moído, misturado com temperos e fritam.
Alguns vão incluir tipos de temperos e folhas para darem cores diferentes, meio esverdeado, meio amarelado. Depende da receita, se ela é libanesa, se ela é síria, se ela é da onde for, se ela é da Turquia ou da Grécia, porque o O falafel que ele é você da está me dizendo é região. que o falafel é uma comida árabe. Ela é uma comida, não é árabe, porque antes de ser árabe, ela é uma comida da região, né? A comida da região ainda antes do Império dos Árabes chegarem aqui. Ou seja, a gente tem a história de que o grão de bico é um dos alimentos que a gente tem de 2000 anos, pelo menos, né? A gente tem histórias de que o que os judeus guardavam nos armazéns de comida eram grãos, lentilha, grão de bico. Esse era o tipo de alimentos que tinha no passado. E eles moíam e faziam suas pastas e faziam suas comidas. Ou seja, é da região, seja ela Líbano, Síria, Grécia, Turquia, Israel, Egito. Essa região toda se alimentavam disso. Se você vai nos Se- achados... Oi. Não, acaba, eu vou te fazer outra Se, se, pergunta. é, se você vai nos achados arqueológicos que tem sobre armazéns de comida, hoje em dia você tem como avaliar, não é somente a pedra, você pode avaliar hoje grãos que foram achados e você faz o DNA e você sabe exatamente do que era e o que eles comiam no passado. Então não é uma coisa nova, ok? Então falar que isso é árabe, puxar salsicha Não é muito bem pro lado. assim. É. Tá. Você chegou, vamos dizer assim, na Europa, dentro de um avião, e alguém que estava do teu lado te perguntou de onde você é. Você diz, eu sou israelense. E aí a pessoa te pergunta, qual é a característica mais gritante do Do Israel. país e do povo? Olha, do país, eu não sei te dizer se tem uma característica, porque o país é composto de ondas de imigrantes diversas ao longo dos 73 anos, e se você pegar do movimento sionista, ao longo dos 100 anos. Então, o israelense em si, Sabra, eu posso falar ele como característica do morador, do nascido aqui, ou quem já vive aqui, já adotou a característica da nação. Mas do país em si, não, porque o país ele é uma coisa curiosa. O Israel é uma ilha do Ocidente dentro do Oriente. Ok? Israel é uma ilha de luz dentro das trevas. Aqui é literalmente uma porta para o Ocidente. Então, o israelense, quando vai para o mundo da Europa, ele se sente em casa e as pessoas acham que Israel é parte igual. E todo europeu, quando vem para cá, se sente em casa, porque ele identifica o ocidental aqui com o tempero oriental. Aí isso que vai fazer a característica do sabra, do israelense, seja ele nascido aqui ou que foi adotou a cultura israelense. O sabra, ele tem uma característica que é típica em hebraico para uma palavra chamada de chutzpah. Chutzpah é cara de pau, ok? Por que ele tem essa cara de pau? Porque, na verdade, isso tem a ver com o seu histórico para sobreviver aqui. Uma das frutas típicas da região, temos frutas bíblicas, etc., mas uma das frutas típicas da região, não só de Israel, mas da região aqui desértica do Oriente Médio, é o cactus. E tem o sabres, que é o figo da Índia, que chamam no Brasil. Ele é chamado aqui de sabres. Ele é um fruto cheio de espinho, mas dentro dele tem líquido, e ele é doce. Ele é doce por dentro e líquido, mas externamente ele é muito, muito espinhoso, difícil de pegar. Para você colher um sabres, tem duas formas. É dando uma porrada nele com madeira, derrubar ele no chão e ficar chutando ele com o sapato para tirar toda a espinha, para você pegar ele com muito cuidado e não se espetar para descascar ele. Isso é uma forma tradicional que tem. Alguns costumam dizer assim que tem que trabalhar e tratar os sabras, né? Na porrada, né? E aí depois que você tirou a primeira casca, você vai encontrar o doce que tem dentro dele. Mas que ele tem uma casca grossa. Esse é o israelense. Externamente ele tem uma casca grossa. Existem algumas técnicas na feira que ensinam como também você tirar a casca e o espinho do sabra, dos sabres. É você colocar numa banheira com gelo, numa bacia com gelo,
e os espinhos vão cair. Eu acho que aqui, analogicamente, também é assim que tem que tratar o israelense, né? Você quer tratar o israelense? Então, ou você trata na porrada, até ele tirar a casca dura e mostrar o seu doce, ou você dá um gelo até cair todos os espinhos, né? Ou seja, o israelense tem essa característica, ele precisa, para conquistar, ele tem que ser espinhoso, ele tem que ser chutzpan, tem que ser cara de pau para poder conquistar espaço nesse mundo do deserto, nesse mundo das guerras que são históricas, não só do sionismo, desde a história dessa região, 3.000 anos. Ele tem que ter cara de pau de peitar e enfrentar todas as coisas que vêm pela frente. Não vou esperar que me convidem, eu me autoconvido. Não vou esperar que me contratem, eu vou lá e peço trabalho. Ou seja, essa é a característica do israelense. Ele vai à luta. Com relação ao país em si, qual é a característica que você destaca? Olha, o país, ele é um país, eu chamaria de criativo. Criativo porque é o seguinte, é um país que não tem nada, né? Imagina quem chegou aqui no século XIX, não tem nada. Aqui é região, extensão do deserto. Bom, Chove, eu cheguei aí nos anos 60 do século também não XX tinha nada. e a Arlozorov era de terra. Então eu vou te A falar. avenida que você conhece aí como uma das mais importantes de Tel Aviv era de terra, não tinha asfalto. Mas nos anos 60 já tinha produção agrícola, já estavam em Não, obra tinha o muita canal coisa de água, importante, já tinha um claro. canal de água para trazer, estava em produção do canal de água para trazer do Kinneret para Não, todo o... já tinha Dimona, já tinha dessalinização, já tinha muita coisa. Já tinha muita Mas coisa. não O que eu tinha quero... asfalto na Arlozorov. Ok, tudo bem, não tinha também teto solar, né? Mas É verdade. o que eu quero dizer é que não tinha nada. Então, os primeiros moradores aqui, a gente costuma dizer na Bíblia, a história famosa de que Moisés tirou água de pedra. Isso virou o símbolo desse país. Tirar água de pedra. Aqui não tira água de pedra, aqui eles tiram startup das pedras. Aqui eles tiram tecnologia das pedras. Aqui eles tiram água do ar. Eles tiram água do ar. Literalmente tem aqui máquinas que pegam a umidade do ar e transformam em bebedouro para tudo quanto é lugar. Ou seja, eles transformam de tudo. Isso precisava de muita criatividade. Ele tinha que, o morador que chegava aqui, o judeu em especial, porque os cruzados não criaram nada, os turcos não criaram nada, os judeus quando chegavam aqui criaram. A minha pergunta que eu faria para você é por que justo os judeus criaram e os turcos não criaram nada e ninguém criou nada ao longo de 1000 anos, de 1800 anos? Por que justo os judeus chegaram aqui e criaram? Os judeus são mais inteligentes? Não. Por acaso não tem inteligências no mundo da Rússia, no mundo da... onde que seja, não tem inteligência? Lógico que tem. O que tem aqui, além da inteligência, é um casamento feliz. É um casamento feliz, é um encontro do macho e da fêmea. É um encontro entre o povo e a terra. O povo de Israel com a terra de Israel, eles se encontram e eles se preenchem. Um preenche o outro. Isso não acontece quando você pega um povo da época dos cruzados ou dos islâmicos e vem para a terra de Israel. Não encaixa. Não tem yang e yung. Não se encaixa. Quando chega Israel aqui, os judeus na terra de Israel, aqui tem um casamento que dá frutos. E aí os judeus com a sua talvez o seu DNA de ser um questionador, perguntar o que eu vou fazer agora que não tem chuva. São 365 dias no ano. No máximo 60 dias chove. O que eu faço para essas águas ficarem até o final do ano? Como eu vou preservar a água? Como eu vou trazer irrigação ao longo do ano? O que eu posso fazer? Com quantas gotas de água eu posso fazer para dar frutos aqui? Então, o sistema de gotejamento que nasceu por acaso, por um engenheiro Blas. Por acaso. Porque um amigo dele falou, é verdade, olha, meu cano estourou e estava vazando. Justo no lugar que vazou, ali a vegetação cresceu mais. Então ele falou, pô, se ali onde vazou cresceu mais, então vamos fazer um lugar onde vai pingar continuamente, e assim deu. Ou seja, ele fez uma pesquisa em cima de uma falha. Um fato. Ou seja, e aí a gente fala assim,
Deus manda as oportunidades para a gente criar. Manda um flash, uma luz, e a gente cria. Ou seja, isso é o que eu diria a característica desse país, é a criatividade. Meu querido irmão, nós estamos chegando ao final dessa maravilhosa conversa. Eu quero agradecer a você mais uma vez a paciência que você tem comigo e com nossos internautas. E quero deixar você, por 3 minutos, dizer o que você quiser. Bom, o que eu quero dizer, assim, do ponto de vista que a gente começou falando da história dos problemas que Israel, ou os judeus, enfrentam no mundo inteiro, eu acredito, essa é a minha bandeira, de que só através da educação. Na minha opinião, eu convido todos, tragam amigos, chamem amigos, façam redes de WhatsApp e propaguem as informações. Convidem pessoas a assistir mais debates, mais palestras, mais diálogos. Tragam pessoas para a mesa de conversa, porque só através de mostrar fatos, porque opiniões todo mundo tem, dizia já um antigo, nem me lembro o nome dele, que tinha lá das mulatas, do Sargentelli, umbigo é igual, opinião é igual umbigo de vedete. Vedete. Isso, cada um tem o seu umbigo, mas não é assim. Cada um pode opinar o que quiser, mas as opiniões não vão mudar nunca os fatos. Trazer os fatos à mesa, buscar história, buscar arqueologia, buscar conhecer. Partindo disso, a gente vai poder ter muito mais resultado do que política, do que qualquer coisa. Eu acredito na educação e a gente deveria investir mais nisso. Os judeus sempre trouxeram luz para o mundo. A ciência, os achados, os desenvolvimentos tecnológicos, os remédios, todas as grandes descobertas, os judeus estavam envolvidos na pesquisa. Então a gente tem que investir na pesquisa, na educação e trazer mais e mais pessoas para a luz, porque o mundo hoje vive numa grande treva, lamentavelmente, seja na política, seja nas atitudes, nos valores que estão invertidos. Então cabe a nós fazer esse papel de propagar a luz. Então convido a todos a se juntarem. Meu querido Marcel, um beijo para você, dá um beijo na família. Até a próxima, se Deus quiser, e a você que está nos assistindo também. Até a próxima. Abraço. Obrigado pela audiência e até a próxima mesmo. Um beijo a todos. Abraço. Obrigado. Valeu.